Alô, alô, você que tá no Notícias Agrícolas, quarta-feira é dia de novo episódio do podcast Conversa de Cerca e dessa vez a gente vai falar sobre aviação agrícola. Esse é um assunto muito rico, os números são bastante impressionantes e estão em crescimento. Segundo dados da SINDAG, do SINDAG, né, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, a gente entrou em 2022 com 2.432 aeronaves, são 2.409 aviões, 23 helicópteros quando a gente pensa em aviação agrícola no Brasil. Isso em relação ao ano anterior é um aumento de 3,4%. E é lógico que esse número é crescente porque a prática é completamente eficiente e traz resultados bastante importantes. Quer um exemplo? Vou te dar. Cerca de uma frota de 2.400 aeronaves pulveriza mais de 80 milhões de hectares por ano. E para falar sobre isso, para a gente entender melhor o caminho que todo esse setor tem feito, a gente vai trazer um especialista para estar conosco hoje, que é o Moderno Costa, referência nacional em aplicações aéreas e engenheiro agrônomo. Não é isso, Moderno? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, principalmente nesse podcast onde a conversa é fluida e tenho certeza que vai ser um voo bastante tranquilo. Boa tarde. Obrigado pelo convite desde já. Nós é que agradecemos, a satisfação é nossa. E justamente porque esses números são tão fortes que eu queria te ouvir. Moderno, em que contexto o Brasil está colocado hoje quando a gente pensa em aviação agrícola? Estamos na vanguarda, podemos avançar? Quando a gente olha para esse cenário amplo e encaixa o Brasil nesse contexto, do que a gente está falando? Cara, nós estamos falando, você é ouvinte do Notícia Agrícola Conversa de Cerca, nós estamos falando da segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos. E tem um novo advento chegando aí nesse mercado de aplicações que deram cerca dos 80 milhões de hectares aí. Então, são os drones, e nós não podemos fechar os olhos para os drones. Os drones estão em crescente aumento. Os drones para uso agrícola e, em especial, para uso de aplicações, tanto de pesticidas quanto de nutrição foliar e também de aplicações de produtos biológicos, que são defesas das plantas, está em crescente aumento, visto lá o que aconteceu nos estandes dos drones na AgriShow, né? Bombaram de vender equipamentos, porque esse mercado ele é promissor, ele é crescente. E nós precisamos dessa ferramenta tão importante. Qual o motivo, Carlos e ouvinte? É a agilidade, a rapidez na tomada de decisão. Vamos imaginar o seguinte, imagine um produtor rural de pequeno porte, e de repente aparece um problema de uma praga, que para ele, ele era uma praga secundária, que este ano se tornou uma praga primária. E de repente ele não tem equipamentos terrestres para fazer o combate no timing correto, porque a grande excelência do combate de uma praga ou de um combate de uma doença, seja preventiva, seja curativa, está na seleção correta do produto, mas também no timing da aplicação, ou seja, no momento certo para que aquele produto desenvolvido possa atuar naquela pressão da praga ou da doença das plantas daninhas. Então, a ferramenta da aplicação aérea, seja avião, seja os helicópteros, seja os drones, né, na atualidade, elas têm um ponto muito importante, né, nessa agilidade, nessa rapidez em fazer o trabalho de combate a esses problemas fitossanitários. Então, a gente precisa entender, e ao olhar esse cenário e imaginar os grandes proprietários rurais, equipamentos terrestres acabam ficando um custo muito alto em função do número de equipamentos e de pessoas necessárias para tocar toda essa operação. Então, nós temos que fazer o uso correto dessas ferramentas e, logicamente, usar de forma coerente, com conhecimento, com tecnologia, baseado em tudo aquilo que a lei já nos proporciona, no conhecimento, na legislação regida para que possamos usar essas ferramentas. Então, assim, nós temos muito potencial para o crescimento também, viu? Nas grandes áreas de fronteiras agrícolas do norte do país,
essa demanda é muito crescente. Nós temos muito a fazer ainda, muito. E Moderno, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas me parece que a legislação também foi se adaptando a esse aumento da nossa frota e esse entendimento de que realmente a aviação agrícola é um grande aliado, não só da defesa vegetal, da defesa das nossas culturas, mas também do aumento da nossa produtividade, né, do aumento de resultados que nós trazemos com a oferta maior de alimentos, a oferta maior de energia, a oferta maior de fibras. Então, a legislação ela foi, de fato, se adequando a esse contexto em que o Brasil está inserido, ou também, pensando em leis para a aviação agrícola, a gente poderia ter espaço para avançar um pouco mais e para estar mais adequado ao que a gente está vivendo hoje. Cara, esse ponto de vista aí é fantástico. Por quê? Nós temos uma das legislações mais sérias do mundo, se não for a mais séria do mundo. Os quesitos ambientais, os protocolos de registro de produtos para aplicação aérea. É muito comum hoje, nós temos produtos registrados para aplicação terrestre, mas não temos o registro para aplicação aérea. Ou seja, a legislação é muito clara e muito rigorosa nesse sentido. Agora, há espaço? Lógico que há espaço. Vou dar um exemplo, a questão dos drones. Quando a gente compara um avião voando a 230 km por hora, fazendo a linguagem de produtor que entende mais fácil, quando comparado a um drone que vai voar a 22 km por hora, uma aeronave fazendo faixa de 28 metros, um drone fazendo uma faixa de 5 metros. Obviamente que o potencial de um risco é muito menor quando comparado o drone com o avião, em função dessas características de voo durante a aplicação. Então, a legislação ela tem uma flexibilidade para uso com os drones, né, de proteção de áreas de mananciais, de áreas urbanas. Então, ela tem sim uma adequação. É lógico que os conceitos são diferentes, e essa flexibilização foi importante para que esse mercado, né, dessa novidade chamada drones, né, volantes, possa se adequar a esta grande nação que tem tamanhos continentais. Nós não podemos entender, né, que o Brasil, na sua excelência produtiva, ela pode pegar uma legislação e dizer assim, não, ela tem que ser igual para tudo. Não. Os drones requerem algo diferente e realmente nós conseguimos, né, o mapa conseguiu entender ali associado com os órgãos, outros ministérios, né, da saúde, até as questões ambientais, ter essa flexibilização. Então, hoje, esse mercado, ele é promissor em função desta nova flexibilização. Agora, quando a gente olha a legislação como ela está, altamente rigorosa, nós temos que entender que nós temos tarefas dentro de casa. Uhum. O produtor, o empresário, o contratante, né, o contratante que pode falar com o produtor, e o empresário, que é o dono do avião, até mesmo aqueles que têm o avião próprio, o produtor que tem o avião próprio, ele precisa entender que quando nós temos uma legislação, nós temos que procurá-la cumprir. E aí é importante, né, o que nós chamamos das boas práticas. Ter uma legislação e nós não cumprimos a legislação, nós estamos cometendo, né, algo que é ilegal. Agora, existe possibilidade de flexibilização? É lógico que existe, né? Nós podemos comparar o estado de São Paulo com pequenas propriedades, ali o norte de Minas com pequenas propriedades montanhosas, quando comparado ali às regiões de fronteiras e chapadas, né? Nós temos situações diferentes. Agora, a lei, ela tenta proteger o máximo. Agora, existe oportunidade de flexibilizar? Lógico que existe. Visto lá o que aconteceu com o drone. É um fator um pouco complicado, né? Porque toda vez que a gente acaba cedendo alguma coisa, a gente encontra, né? Isso é natural do ser humano, né? Do brasileiro, a questão do oportunista. E aí o oportunista ele acaba prejudicando
todo o setor, né? Eu te fiz essa pergunta porque me lembro que no início do ano, e já é uma discussão meio antiga, se cogitava um projeto de lei para, de fato, proibir, por exemplo, a pulverização aérea. Eu estava até conferindo aqui no estado de São Paulo, e houve uma manifestação do setor que conhece a fundo, e naturalmente você participou dessas discussões pela sua especialidade, né, Moderno, de tentar realmente barrar uma situação como essa, por só haver a necessidade de a gente adequar as práticas às nossas necessidades, claro, de proteção ambiental, que fazem parte completa e totalmente da produção agropecuária desse país. Sem a preservação, a gente não vai avançar com a produção e vice-versa, né? Na minha modesta opinião. Mas a gente ainda tem esse tipo de tentativa, né? Essa tentativa de imposição por condições, talvez, aí eu quero ouvir a tua opinião e saber se é isso mesmo, se esse tipo de coisa ainda acontece por algumas informações ultrapassadas, ou um cenário ainda mal visto pelo seu desenvolvimento, que aconteceu e não foi divulgado. Por que a gente ainda tem tentativas como essa de proibir a pulverização aérea em alguns locais, Moderno? Cara, é interessante, né? Primeiro, pelo próprio nome, começa ali tudo com a nossa legislação, né? Quando o nome vem lá, né, lá atrás, né? O agrotóxico, né? Esse nome pejorativo, que ficou por muitos anos aí a antiga ministra veio com o projeto de lei para mudar, como é nos outros países, né? Pesticidas, eu gostaria que fossem produtos fitossanitários, né? Ou seja, de sanidade da planta, mas, enfim, já começa por aí. Agora, o que acontece é que nós tivemos muitos problemas no passado de questões de deriva, né, por falta de desrespeito às condições climáticas, e isso não está ligado à legislação, está ligado às boas práticas. Então, imagine você estar voando dentro de uma área totalmente legal para aplicação, mas quem está na responsabilidade da aplicação, desde o coordenador, o técnico, o executor, até o próprio piloto, desrespeitam alguns pontos técnicos da aplicação, as questões de inversão térmica, temperaturas, umidades, rajadas de vento. Quando nós desrespeitamos as condições técnicas, podemos ter problemas, e esses problemas acabam atingindo vizinhos. E quando isso acontece, infelizmente, as pessoas, pela falta de conhecimento do assunto, acabam levando para dentro de órgãos como órgãos municipais, projetos de lei que venham a fazer uso da proibição dessas ferramentas, como se essas ferramentas fossem apenas maléficas e não benéficas. Então, se a gente considerar os nossos 80 milhões de hectares que nós voamos, aí eu me faço uma pergunta: quantos casos e quantos por cento desses 80 milhões nós temos problemas realmente pelo uso incorreto dos pontos técnicos? A área é infinitamente menor do que nós temos. São alguns casos pontuais, mas, infelizmente, a falta do conhecimento acaba levando projetos de lei. E cara, tem um outro agravante: as pessoas acabam pensando no seu particular e não no coletivo. Quando nós pensamos no particular e não no coletivo, nós criamos problemas, porque eu estou olhando o meu lado, não estou olhando o lado da comunidade, o lado da produção. Vamos dar o exemplo da minha região, noroeste de São Paulo, um projeto, né? Como é que nós vamos hoje considerar a cana-de-açúcar, que mais de 70%, cara, ou 20%, mais de 70% hoje do uso da aeronave agrícola está sendo para a aplicação de nutrição foliar, né? Nem mais o fungicida, não é nem mais inseticida, já não se faz uso de herbicidas aqui em São Paulo, nós falamos de fungicida, inseticida, mas 70% não são mais esses produtos, são nutriente foliar que a planta precisa. Então, é muito comum, principalmente o avião, tá? O avião chama muita atenção, cara, a manobra. Então, se for um helicóptero, dificilmente alguém liga. Mas quando é um avião, o barulho, o ronco, né, aquela beleza ali nas alturas, isso chama atenção. Sim. E as pessoas estão dizendo assim, lá vai veneno na área, né? E esse nome pejorativo, infelizmente, é o que a área urbana usa. Então, tudo é veneno? Não é, nós estamos falando de produtos fitossanitários estudados, com doses ali
exatamente doses ajustadas dentro de bulas, que são seguras para o usuário, seguras para o meio ambiente, seguras para quem vai se alimentar no futuro, ou usar, né, algum produto à base da agrícola. Então, o que acontece no fritar dos ovos, né, no fundo da panela? A falta de conhecimento acaba gerando esse desgaste, esse atrito, né, e desconsiderando a ferramenta como uma ferramenta protetora, uma ferramenta essencial para a manutenção, né, da produtividade brasileira. Agora, como é que a gente consegue desfazer isso? Através do trabalho de base. Vou dar o exemplo do trabalho com as abelhas. Hoje, na região noroeste do estado de São Paulo, nós temos ali na região de Rio Preto, todos os produtores associados que pagam seus impostos legalmente, todos eles são rastreados. Então, através de uma rede de comunicação, toda vez que vai levantar um avião ali, nos próximos 3 dias, numa área que tem comunidade de abelhas, esse apicultor ele é avisado, e ele vai lá e faz a retirada dessas caixas das abelhas. Então, isso é tudo monitorado. Quando a gente acaba envolvendo a comunidade, que está se sentindo prejudicada, nós conseguimos evoluir com projetos fantásticos. Então, hoje, as abelhas não são mais problemas para a região noroeste ali de Rio Preto, porque todas são monitoradas. É um projeto maravilhoso. E isso nós temos que fazer também com as escolas, com as crianças do ensino fundamental. Para ela, papai falou em casa que tem um avião jogando veneno na lavoura e passou em cima de casa. Isso não é verdade, né? Então, esse trabalho que nós temos que fazer. É tão interessante você tocar nesse ponto, Moderno, porque eu sou uma ferrenha defensora da comunicação educativa. E eu justamente provoquei a conversa para chegar até aí, porque eu queria entender, por trabalhar para uma audiência que ainda é majoritariamente rural, né? Eu entendo que a gente precisa criar mais pontos com a população urbana. E eu sei que a questão da aviação agrícola, por exemplo, é um ponto ainda de desconhecimento dessa população urbana. E eu acho completamente pertinente quando você traz para o nosso bate-papo essa necessidade do envolvimento da comunidade e de levar essas informações para a educação básica, né? Ali no ensino fundamental, porque o próprio nome já fala, fundamental. É quando a gente está formando os nossos jovens, né? Formando os formadores de opinião. E a gente precisa começar a mudar um pouco do que a gente vê hoje em dia, que ainda é uma visão também ultrapassada do profissional do campo, seja ele um piloto de uma aeronave que vai fazer essa pulverização agrícola, ou do produtor rural, ou de qualquer outro elo da cadeia de produção. A gente precisa trabalhar nessa comunicação educativa e trazer esses avanços que a aviação agrícola tem trazido tão fortes para o país, né? Você está falando que nós somos a segunda maior frota em aeronaves agrícolas do mundo. Quer dizer, essas informações e tudo que isso trouxe de bom precisa ser melhor e amplamente divulgado, né? É perfeito, eu concordo, eu tomo pelos meus filhos, né? Eles estão diretamente envolvidos com o meu trabalho, eu viajo muito, e aí eu mostro as imagens, explico para eles falam assim, pai, mas por que precisa da dessa ferramenta? Aí eu explico, né, das questões das doenças, eu falo, gente, quando a gente falava em soja, né, na década dos anos 2005, nós falávamos em produtividades ali, para alcançar 40 sacas por hectare, hoje nós estamos falando assim, tranquilamente de 90. E uma das grandes ferramentas para que a planta possa atingir o seu potencial produtivo, ela não ter competição com doenças, com pragas. Então, quando a gente mostra para uma criança do ensino fundamental, até para um jovem que está ali prestes a entrar no ensino médio ali, no antigo colegial, né, da minha época, ele está naquela fase, né, querendo entender o que vai ser da carreira dele. E a gente tem levado a importância da profissão do agrônomo no sentido de mostrar que nosso desafio não é só a produção genética e o cuidado com o solo. Uma vez uma planta instalada no meio de cultura ali, ou seja, uma cultura,
ela vai ter inimigos, não tem jeito. Isso é agricultura. E como é que a gente combate inimigos? Com conhecimento, com ferramenta, com tecnologia, com ciência. Então, quando a gente desperta isso na criança, isso torna assim, algo maravilhoso. Agora, Carla, tem um assunto muito delicado, que é quando a gente envolve o setor político, né? Uma Câmara de Vereadores. A gente sente dificuldade, porque nós não estamos querendo fazer política, nós estamos querendo fazer o certo. Então, existe a política versus a ciência. E a ciência é muito clara, está provado por metodologias os níveis de segurança. Agora, como é que a gente consegue convencer que um projeto de lei ele é maléfico e não benéfico? Quando a gente mostra a realidade da necessidade, né, dessa ferramenta e do problema que ela causaria se ela deixasse de existir. Então, o que acontece com o produtor? Se ele fizer o uso de um pulverizador terrestre, mal utilizado, pulverizando, por exemplo, a citricultura, ele vai causar muito mais impacto negativo do que um avião corretamente calibrado fazendo o seu papel. Olha aí. Então, nós temos que mostrar essa diferença. Eu já tive casos de o pessoal me levar para o campo, cara, e dizer assim, ouvinte, nós temos esse problema no avião. Eu falei, não, nosso problema não é avião. O problema está dentro da fazenda. Você não está respeitando as condições climáticas operacionais para trabalhar com o seu equipamento dentro da fazenda e está causando problema de deriva. A sua frota precisa de 30 pulverizadores e você está querendo fazer com 10. Então, você não respeita a janela ideal de aplicação ou a janela segura e tudo que você está utilizando está indo para o meio ambiente. E não é o avião que passou aqui fazendo foliar na usina do lado. O problema é que é interno na sua fazenda. Então, assim, as pessoas acabam acusando, né, o avião agrícola por danos que nem sempre é ele. A grande maioria das vezes não é ele. A grande maioria das vezes está dentro da fazenda com o uso de terrestres mal utilizados, mau dimensionamento de frota, desconhecimento das condições, né, de tecnologia de aplicação. E, Carla, não adianta a gente treinar só operador, né? O governo investe muito em treinamento de operador. Eu sempre falo, a gente tem que primeiro conscientizar os proprietários. É ali que a gente conscientiza, porque o operador obedece ordem. Quando vem uma ordem de cima para baixo, ele vai lá e executa. Se a ordem continua aplicando, ele vai continuar aplicando. Agora, quando o proprietário ou o gerente, o gestor da propriedade, ele passa a ser consciente, obviamente, que aquele operador treinado, ele sabe quando é para parar, e quando ele parar, o gestor vai entender por que ele parou. Aí vem os usos das tecnologias, né? E como é que a gente chega nesse nível? Na base, são os filhos desses proprietários, são os filhos desses gerentes, e chegam em casa e questionam, né, os seus pais a respeito disso. Sim. Então, quando a gente passa a fazer esse trabalho de base, trazer conhecimento, a luz é maravilhosa, né? Ela brilha. Ela vem brilhando e trazendo toda a elucidação daquilo que hoje é desconhecido, causando incógnitas, né? E isso é tão interessante da gente pensar, Moderno, porque a gente está falando aqui de aviões, né? Mas se a gente pensar em todo esse desconhecimento colocado também em equipamentos terrestres, o desgaste pode ser o mesmo, o atrito pode ser o mesmo, o impacto pode ser o mesmo. Quer dizer, tudo aquilo que é feito com mais conhecimento gera mais impacto positivo, invariavelmente, né? Quando a gente busca se aprimorar naquilo. Você falou da questão da deriva, por exemplo. É uma preocupação muito séria quando a gente pensa em pulverizações de uma forma geral, não é isso? Sim, perfeito. E se a gente pensar que a frota de pulverizadores terrestres, né, é elevada exponencial quando comparada a de aeronaves, ou seja, né, não tem como dizer que a aeronave ela causa mais impacto, não. Pelo contrário, terrestres mal calibrados, terrestres mal usados são muito mais potenciais de problemas do que aéreo. Nós só precisamos capacitar as pessoas. Agora, com toda a dificuldade de mão de obra que nós vivemos, com toda a migração da área rural para a área urbana,
Cada vez mais nós temos pessoas menos preparadas para entender dessa demanda do agronegócio, né? Porque não é só plantar, nós temos que proteger a cultura. Claro. Proteção de cultura, sim, tem ferramentas biológicas, mas nós precisamos das ferramentas químicas. É como a medicina, não adianta a gente lá estar internado e achar que nós vamos fazer terapia alternativa. Sim. Né? Nós temos as terapias químicas, que são as mais usuais hoje, que são efetivas, e também tem riscos. E Moderno, a gente falou, né? Você falou da questão lá da soja de 2004, 2005. A gente conseguia 40, 50 sacas por hectare, driblando lagartas do tamanho, não sei nem dizer. Eu me lembro, assim, como se fosse agora, de entrevistar o presidente da ProSoja Paraná, na época, que era o Zezé Cismeiro, que dizia: Carlinha, não tô podendo ir de gravata verde na lavoura, que a lagarta tá comendo. E a gente foi avançando, e as tecnologias são tantas, e aí começa ali na semente, né, os germoplasmas resistentes às pragas, às doenças, aos próprios herbicidas, mas a gente precisa avançar. E eu imagino, aí queria também ouvir sua opinião em relação a isso, porque a gente está falando de agricultura num país tropical, né, que já tem dificuldades intensificadas em relação à agricultura de países que têm clima temperado, que tem ali um inverno bastante rigoroso, que, portanto, você vai ter pragas atuando de forma diferente, num outro ciclo e tudo mais. Doenças, a mesma coisa, principalmente doenças fúngicas, né? Que gostam daquele calor, daquela umidade, daquela estufa, que é ali o Brasil, né? No verãozão, quando a gente está com a nossa safra em desenvolvimento de grãos, por exemplo, ou para o café, enfim, ou para os próprios cítricos, enfim, a gente sabe como é que é fazer agricultura tropical. A gente está falando de um país, como você falou também no começo da nossa conversa, de dimensões continentais. Quer dizer, isso tudo precisa ser levado em conta quando o debate está acontecendo, né? Exato, Carla, exato. E assim, às vezes, aquilo que era uma praga secundária, esse ano ela se torna primária. Visto lá hoje, cigarrinha no milho. Se nós não tivermos tudo bem planejado, nós não tiramos milho. Esse ano foi um ano maravilhoso para o milho safrinha. Maravilhoso. A chuva ajudou, veio a chuva no tempo certo, mas o enfesamento está aí, né, transmitido pela cigarrinha. Aí você fala assim, pô, mas o que eu faço? Como é que você vai fazer lá as suas 4, 5 aplicações para defender, né, algo que a cigarrinha ela achou o ambiente ideal para se procriar, né, que é o milho? Como é que a gente vai fazer isso daí, se geneticamente não tem variedades específicas para combater? Então, o avião entra, né, como ferramenta fantástica e rápida, assim como os futuros drones, né, algumas áreas, o helicóptero. Ou seja, eu preciso de timing. Se a gente fala, não, eu não tenho um avião, vou fazer trator, nenhum produtor hoje, ou quase nenhum, está preparado para combater essa praga no momento certo para baixar a população ao nível que precisa. Ou seja, perdeu time, a planta já está contaminada, está com enfesamento, queda de produtividade, isso é certo. Esse é um dos exemplos, né, que a gente tem. Então, a ciência está aí, a gente só precisa tornar a ciência conhecida. E aí eu faço um apelo nesse programa, né, nessa conversa de cerca. Nós temos congressos maravilhosos no Brasil. Congresso Internacional da Soja, do algodão, da cafeicultura, da tecnologia de aplicação, e eu fico me perguntando, quem que vai lá? Vão lá as empresas, vão lá os representantes das empresas, vão lá os pesquisadores, cadê o produtor? Exato. Quando vai, é uma minoria. Então, falta a representatividade do produtor para esse conhecimento. Agora, se a classe rural já deixa de participar, imagina a urbana. Ou seja, como é que nós vamos defender o nosso negócio, que é a agricultura, se nós não estamos fazendo parte? Esse é um apelo que eu faço. Nós temos que aumentar a nossa participação nesses eventos internacionais. Não adianta ir num evento que vende equipamentos. Não, isso não basta. Nós temos que participar desses congressos. Tem muita informação
importantíssima em novidades que acabam deixando, né, aqueles paradigmas que nós criamos de lado e abrindo a mente para a inovação, na verdade. Claro. Até aproveitando o seu gancho daquela pergunta da flexibilização, eu acredito piamente que hoje, com as tecnologias de georreferenciamento, uma adequação de uma aeronave, seja helicóptero, avião, o drone já vem, tá? O drone já vem, uma adequação em tecnologia de georreferenciamento, a gente minimiza os riscos, né? Assim, elevado à 10ª potência. Vou dar um exemplo. Hoje, eu tenho uma área aqui que era uma área de risco, porque eu tenho uma cultura vizinha que não pode, de jeito nenhum, ter nenhum vestígio de deriva, porque quando você está voando, o vento muda de direção. Não tem como você lá no meio do tiro, aplicando o vento que está ali através de 45 graus, ele pode virar na proa, pode virar de cauda. Você não tem o que fazer, você está dentro do tiro. Mas como é que você pode mitigar isso daí? Com tecnologia. Então, a lei tem que ter essa flexibilidade. Não, eu tenho uma aeronave com alta tecnologia. Então, eu consigo hoje criar mapas de pré-aplicação, inserir no GPS de uma aeronave e o piloto pode até tentar aplicar ali, ele não vai conseguir, o sistema vai impedir de aplicar fora daquela área que nós chamamos área-alvo da aplicação. E, para isso, é uma adequação de lei. Espera aí, eu não posso voar ali. Tá bom, mas aquilo é lei. Agora, se tem um problema que não está dentro da lei, mas ele pode criar um impacto, né, num vizinho, criar um problema social, estragando a imagem da aplicação, vamos usar o uso da tecnologia ao nosso favor. Agora, qual que é a dificuldade do cenário, do setor? Isso custa. Tecnologia custa dinheiro. Agora, vamos parar, é o que a gente defende, né? O que a gente sempre defende. A tecnologia de aplicação é uma ciência, então o cantinho dela chama administração. Nós temos que parar e usar a administração para criarmos ferramentas que venham nos proteger para o contínuo uso dessa ferramenta tão importante que é a aviação agrícola. Olha que interessante a pergunta do Osias Júnior, que chega para você aqui, Moderno. Aqui na região do norte do Maranhão, ele diz: vários municípios emitiram notas afirmando que está proibida a pulverização aérea e, caso aconteça, vai ser multado o produtor que utilizar. O que pode ser feito para combater isso? Não tem muito como combater uma nota que eu imagino que venha do governo municipal, mas tem como a gente recorrer e entender como é que o município está se portando a isso diante das leis que a gente tem, né? Qual a sua orientação para o Osias Júnior, que fala conosco, portanto, do norte do Maranhão? Primeiramente, Osias, boa tarde, obrigado pela sua rica participação. O ideal seria ter evitado, né, a criação de um projeto de lei municipal proibindo a aplicação aérea. Isso seria o correto. Mas já que chegou, o caminho que eu indico é contactar o SINDAG, porque o SINDAG ele tem uma força muito grande junto ao MAPA, para a gente entrar com recurso dentro do Ministério Público e derrubar essa lei, porque agora uma lei imposta só tem um jeito, fazer com que essa lei ela seja derrubada, porque realmente se a lei existe e a gente fizer o uso dentro da área do município, mesmo que agrícola, nós corremos o risco de ser multado, sim, e dependendo do que está escrito na legislação, até questões de prisão podem ser decretadas. Então, já que uma vez, infelizmente, a lei foi criada, né, por falta de conhecimento, dificilmente a gente conseguiu pessoas com critérios e argumentos para criar a defesa, procurar o SINDAG, para que o SINDAG possa, junto ao Ministério Público Federal, derrubar essa lei municipal, que isso é possível, tá bom? O Moderno, e o SINDAG, ele é um sindicato bem atuante, não? Sim, muito bem estruturado, muito bem desenhado, porque assim, para você manter uma empresa de aviação agrícola não é brinquedo, tá? Hoje você for importar uma aeronave, aí nós estamos falando acerca aí de um avião aí, um Aircraft 402, um Thrust da ordem de $2,5 milhões de dólares. Olha aí. Não é brinquedinho. É um investimentozinho, né, que tem que fazer. É coisinha de $2,5 milhões de dólares.
E não é só importar, é manter o plano de manutenção. Não é barato, um helicóptero. Por que o helicóptero tem aí poucas aeronaves? Porque o custo, né, de manutenção do helicóptero é altíssimo. O pessoal fala em drone hoje, até inclusive a pergunta do nosso ouvinte, precisa entender na legislação se os drones estão inclusos, tá? Porque o drone faz parte de categoria de aplicação aérea. Tem muito projeto, muita lei, né, que foi criada que deixou o drone de fora. Não, olha aí. O drone faz parte da aplicação aérea. E se voar um dronezinho lá e alguém, né, infelizmente, catar o telefone e fazer uma denúncia, é passível de problema também. Certo. Né? Passível de problema também. Interessante a gente pensar como... E tem isso também, né, Moderno? Quando a gente pensa no Brasil, e nesse labirinto burocrático que a gente vive, quando a gente pensa em agricultura e leis para agricultura, políticas públicas para agricultura, a gente já sabe que a gente vai ter que passar por essas esferas. Municipal, estadual, federal, a gente sabe que a gente tem uma série de pormenores e o diabo mora nos detalhes, né, Moderno? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em aviação agrícola, acho que os detalhes são ainda mais cruciais quando a gente olha para a lei e para esse, como eu falei, esse labirinto burocrático que o Brasil carrega, né? Concordo. Agora, assim, esse lado negativo, né, que surgiu ao longo dos anos, isso começou lá na Europa. Né? Veio da Europa já esse conceito do avião, porque lá foi proibido, mas espera aí, nós estamos num cenário diferente de produtividade. Eu conheço Espanha, Itália, Portugal, conheço os países Alemanha. Certo. Você está numa cidade, né, você está numa rua, tem um hotel, do lado do hotel tem uma área produtora, do lado do hotel, tem um muro que separa o hotel do lado da produtora. Sim. Então, assim, ali não é lugar para o avião passar, Sim. mas também ali também não é lugar para o pulverizador tratorizado passar. Claro. Então, assim, não é avião, mas também não é lugar de trator, então as coisas são diferentes. Mas o produto ali é o mesmo. Então, não é porque é terrestre ou aéreo que nós podemos falar, não, é porque aéreo é o problema. Não, terrestre também é um problema. E quando a gente vem ao Brasil, nós temos municípios aí que estão a 300 quilômetros de distância numa área produtora. E a regra é a mesma? Não. Agora, o que aconteceu? Já vem essa imagem negativa. Pela falta de conhecimento do assunto, a gente cria um paradigma. E esse paradigma só é quebrado quando a gente vem lá na base, né? Mostrando a realidade, trazendo essas crianças, esses jovens para a realidade do que é o agronegócio, do que é isso. Agora, assim, como é que a gente pode resolver isso? Né? O que a gente pode fazer é melhorar. Por isso, o meu trabalho tem sido, o trabalho da minha equipe, é de mostrar como a gente deve fazer. Por quê? Se existe uma lei, se existem critérios técnicos altamente definidos, uma das seleções mais rigorosas do mundo. Quando a gente deixa de fazer aquilo que nós devemos, nós aumentamos o nosso risco. E são esses riscos que fazem com que surjam alguns problemas pontuais. E esses problemas pontuais, eles criam assim, como se fosse um fermento. Até que alguém, politicamente influenciador, chega numa Câmara de Vereadores e fala assim, está aqui um projeto de lei, eu não quero mais. Eu tive um problema, e aí um vereador, com todo respeito às câmaras, aos profissionais da política, acabam pegando isso, pegam um promotor público e ninguém vai lá defender. Eu mesmo já fiz 3 defesas em câmaras municipais e, gente, não é fácil, porque quando você discute tecnicamente, você precisa levar números. Sim. Né? E ali ninguém está querendo discutir números, está querendo discutir um fato. O fato isso é um problema. Não, isso não é um problema, isso é uma solução que, quando bem administrada, não oferece risco nenhum. Esse é o fato. Mas como você pode afirmar que não oferece risco nenhum? Aí você mostra, eu estou voando a tantos metros de altura, com tamanho de gota X, eu estou fazendo uso de adjuvantes Y, eu estou fazendo a mitigação, estou monitorando. Só que, tecnicamente, quando você não tem argumentos para discutir tecnicamente, você tem o poder da caneta. E, infelizmente, isso acaba prejudicando o setor e criando, né, barreiras que, infelizmente, em vez de ser soluções, elas são maléficas, né? Infelizmente.
Completamente. Moderno, tanto para nutrição quanto para defesa das plantas, a aviação agrícola ela é uma ferramenta que ela otimiza a utilização dos recursos, seja fertilizante, seja defensivo, herbicida, pesticida, enfim. Ela otimiza a utilização desses recursos, desses insumos? Sim, porque assim, o que acontece é o fator time. Então, otimizar exatamente o seu investimento, seja fertilizante, seja o seu pesticida, o seu fitossanitário, é essa palavra que eu mais gosto, né, que melhor se encaixa. Sim, concordo. Significa que você consegue usar exatamente no momento oportuno para a que a planta esteja precisando, seja nutricional, ou para combater aquele problema fitossanitário. Ou seja, dependendo da área, dependendo da aeronave, eu consigo fazer hoje 1.000 hectares. 1.000 hectares num dia. Quando eu falo um dia, estou falando ali 4, 5 horas de voo, né, em condições boas. Isso aí num trator, haja trator, hein? Haja terrestre, haja pulverizadores. Então, ela otimiza porque ela chega na área no menor tempo possível. E quando a gente consegue ajustar no menor tempo possível, a gente otimiza melhor o meu investimento daquele produto, porque o time está ali. Então, é muito mais eficaz. E tem um segundo ponto de vista, que aí é muito mais custo, né, econômico, que é o operacional. O avião, o helicóptero, ele tem um operacional muito melhor. Vou dar um exemplo, o Nordeste, a cana-de-açúcar no Nordeste. O avião, ele tem suas deficiências ali, por questões do relevo. O helicóptero é formidável, é fantástico, ele consegue copiar o relevo, ou seja, eu otimizo recursos, posições de fazer aquelas áreas que mecanicamente no terrestre não faz. Eu preciso usar pessoas, e usar pessoas é colocar aqueles pulverizadores costais, que acabam não sendo ergonômicos, e além de criar um desgaste, né, do ser humano. Então, o helicóptero, o próprio drone, é um negócio fabuloso nessas áreas de relevo acentuado, né? Por isso que a gente consegue otimizar muito bem o recurso do investimento. Olha, Moderno, eu poderia ficar aqui falando muito mais ainda com você sobre aviação agrícola. Achei o tema, já gostava e já sabia que a gente tinha muito para conversar. E não só no Conversa de Cerca quero receber você mais vezes, mas aqui no Notícias Agrícolas. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para o conhecimento. E eu sou uma defensora, como eu te falei, da comunicação educativa. Acho que é isso que vai fazer a gente virar a chave e parar de colocar essas pechas em alguns setores do agronegócio, como é o caso da pulverização aérea. Acho completamente importante a gente trazer mais luz a esse tema, levar esses temas para os grandes congressos, como você falou. A gente tem ótimos congressos. O que eu quero é ver mais esse tema sendo debatido pelos líderes ali, por especialistas como você. Estou realmente muito feliz de receber você aqui no Conversa de Cerca. Foi um grande prazer. Aprendi demais. Tenho certeza que você vai estar mais vezes com a gente para a gente aprender mais ainda, viu? Muito obrigada. Carla, eu que agradeço o convite desse momento com o estúdio de vocês, com o ouvinte. Gostei muito desse tema, né? Conversa de cerca. Eu só quero deixar um recadinho. Nós precisamos investir nos jovens e nas crianças. Né? É isso. E quando tiver uma oportunidade que um projeto de lei está mitigando numa Câmara Municipal contra qualquer coisa que seja do agro, nós precisamos nos unir as nossas forças, ver os representantes legais, convidar professores, cientistas, especialistas, e nós vamos tudo lá discutir corretamente, com educação, mostrando o nosso ponto de vista, defendendo o negócio com argumentos, com ciência, e chegando num acordo. Isso que é importante, não é briga que vai levar a algum lugar, briga não leva a lugar nenhum. É isso Agora, mesmo. enquanto esse tempo de criança, né, de treinar, de mostrar para as crianças não chega, nós temos essa ferramenta do conhecimento para levar. Moderno, seja sempre bem-vindo. Foi um grande prazer receber você aqui. Bom trabalho para você e vá voar mais ainda para levar conhecimento para o nosso agro, para o agro do agro brasileiro, para o agro mundial. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos, viu? Um abraço. Até a próxima. Outro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, percebam, né? É o que eu sempre digo aqui no Conversa de Cerca. A gente quer trazer pessoas que trazem soluções para o campo.
né? Enquanto a gente debate, inclusive na esfera urbana, os problemas que o setor tem, e realmente eles existem e nós precisamos ou eliminá-los ou mitigar os seus efeitos, porque todas as atividades vão ter problemas, todas as atividades vão ter profissionais que não se adequam às suas legislações, às suas normas e regulamentações, a gente precisa começar a trabalhar na educação, né? É só pela educação que vai vir a transformação. E a aviação agrícola, né? Essas pulverizações aéreas, elas carregavam já uma pecha muito pejorativa, né? Muito jocosa em cima delas e que a gente precisa desfazer isso. É uma ferramenta segura, é uma ferramenta eficiente, é uma ferramenta que precisa ser utilizada num país de dimensões continentais, como é o Brasil, onde se faz agricultura em escala, em um país de clima tropical. Nós temos relevos diferentes, nós temos condições climáticas completamente adversas em algumas condições, e mesmo assim a gente vem entregando ano a ano, safra a safra, um resultado maior de produtividade. E a gente só tem mais produtividade porque a tecnologia embarcada, desde o plantio até a colheita, no pós-colheita e na distribuição, tem sido aprimorada. E passa por isso essa questão da pulverização aérea, da aviação agrícola. Vou repetir os números, tá? Um levantamento feito por um representante do SINDAG. São 2.432 aeronaves, sendo 2.409 aviões, 23 helicópteros, mais os drones que estão ali incluídos, então, na aviação agrícola, tá? Temos a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo. E os drones chegando para trazer a cereja do bolo quando a gente pensa nesse aprimoramento todo. A gente está falando de um aumento da nossa frota de aeronaves agrícolas de 3,4% em relação a 2021. Quer mais? Mato Grosso lidera em número de aeronaves, com cerca de 600 aviões para pulverização aérea, e o Rio Grande do Sul lidera com o maior número de empresas aeroagrícolas do país. E quem lidera esse mercado ainda é a Embraer. Então, é investimento, pesquisa, tecnologia e grandes profissionais, como é o caso do Moderno, que é referência, inclusive internacional, quando a gente trata desse tema. E é isso que esse podcast faz. Traz para cá, quem sabe mais do que a gente, para que você continue se informando e se transformando pelo conhecimento, pela educação. Comunicação educativa, senhoras e senhores, é isso que a gente gosta de ver aqui no Conversa de Cerca. Que não se esqueça, você pode ver este podcast pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative os alertas, vai receber tudo sobre a nossa programação, ou ouvir os nossos podcasts por todas as plataformas de áudio. Estamos em todas elas. Bota lá a playlist do Conversa de Cerca, vai fazer seu trabalho ouvindo essa jornalista que gosta de trazer para você boa informação e solução para quem está aí, na roça, trabalhando. Conversa de Cerca. Fechado? A gente se vê na próxima quarta.